Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Quentinho, saindo do forno, mais um filme distribuído pela A24. E esse eu posso garantir para vocês que cumpre os requisitos de estranheza e surtação já característicos da distribuidora. Hoje nós vamos falar sobre Man, mas antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso, então pode assistir o vídeo bem de boa. Harper é uma mulher que recém saiu de um relacionamento traumático e decide passar ali um tempinho sozinha numa casa alugada no interior. Essa casa é relativamente isolada do vilarejo, mas ao contrário do que você pode estar pensando, ela não é assustadora. Não até as memórias da antiga relação surgirem e uma figura estranha começar a rondar a protagonista. Hello. Hi. Mrs. Marlowe, yes? Harper, yes. Do, come in. Man foi dirigido e escrito por Alex Garland, de Ex Machina e Aniquilação. Nós já falamos sobre Aniquilação aqui no canal, tem vídeo só sobre esse filme. E definitivamente Man é aquele tipo que divide opiniões, não tem meio termo. Para vocês terem uma ideia, ele está sendo levemente comparado a Mother, Mãe, do Aronofsky. Isso nos quesitos dedo nu e gritaria e o ame ou odeie. Eu já adianto que eu faço parte daquele grupo que curtiu o negócio, tá? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a fotografia, que é muito bonita. Ela é majoritariamente clara, colorida, ainda que não vibrante. Temos muito verde, amarelo, vermelho, tons alaranjados nos momentos de flashback, que são justificados porque a cena ela se passa no entardecer. E é engraçado como o uso dessas cores e tonalidades mudam de acordo com a personagem estar sozinha ou estar acompanhada. Nessa primeira, né, ela sozinha são mais amenas. E quando tem alguém junto, fica um pouco mais denso. Bem naquele estilo ali do antes só do que mal acompanhada, né, meninas? Gente, eu tô um pouco, quase que muito fanha, então relevem, por favor. A casa, em termos de decoração e arquitetura, é muito bonita. O lugar, num todo, enche os olhos. E o diretor, ele usa a câmera bem aberta para dar essa sensação de liberdade, de ar livre, pelo menos na primeira metade. Assim como as nuances da fotografia, nós temos diferença de ritmo na narrativa. No início, ele é bem mais lento, mais pacato, pra no final dar uma acelerada e a euforia ficar um pouco mais presente. Ainda assim, eu considero ele, num geral, um filme, sim, mais lento. O que não interfere no fato de que desde o início tu quer ver até o final para entender o que está acontecendo ali. Muito em função da atmosfera de mistério que se cria, fortificada pela trilha sonora que é extremamente pontual e sinistra, com sons vocais, e também por conta dos personagens que são muito curiosos. E aí eu preciso mencionar a Jessie Buckley, que tá muito bem no papel dessa mulher que sofre, mas precisa e quer seguir em frente, e do Rory Kinnear, que eu já era fã lá em Penny Dreadful, e aqui tá sensacional. Quando vocês assistirem, vocês vão entender. Man também tem um outro ponto que faz surgir essa comparação com Mother, além do estilo do nome e os outros quesitos que eu comentei, que é o fato dele ser subjetivo e metafórico. Porém, ele também tem seus momentos literais. Sabe quando? Quando rola o body horror. Sim, tem body horror e olha, eu já aviso que vem forte. Eu não vou poder entrar no mérito agora do teor dessas simbologias, metáforas. Quem já assistiu o filme fica aqui comigo até a parte dos spoilers pra gente conversar mais, mas eu já digo que dá pra pirar nas teorias, inclusive sobre o final. Resumo da ópera. Gostei bastante, mas não é um filme pra todos os gostos. Tem que estar de mente aberta pra assistir. Fazia tempo que eu não falava isso aqui no canal, né? Ele é surtado, é mais lento no início, acelera no final, toda aquela história. Man tem previsão de estreia para setembro aqui no Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. O início do filme é uma cena da Harper com o nariz sangrando e vendo um homem cair pela janela do andar de cima. Nós entendemos, a partir de flashbacks, memórias que ela tem durante o filme,
que esse cara é o ex-namorado dela e eles estavam discutindo porque ela queria terminar e ele dizia que ia se matar se ela terminasse. Super tóxico, abusivo, se mostra bastante agressivo porque pega o celular dela, dá um soco no rosto dela, por isso ela tá com o nariz sangrando. Ela fica pé da vida, manda ele embora e é aí que ele se joga do apartamento do andar de cima. O cara, né, morre, passa não sei quanto tempo, porque o filme acho que não diz, e ela aluga essa casa e vai pra lá. Logo que ela chega, tem uma macieira no quintal e ela pega uma maçã e morde. Sim, uma nítida referência ali ao fruto proibido que a Eva pegou e aí destruiu o paraíso. Ela é recebida pelo proprietário, que é um cara estranho, mas gentil, que mostra ali tudo pra ela e vai embora. A personagem se acomoda e sai pra caminhar. É uma cena bem bonita ali, ela passa por bastante verde e chega num túnel bem comprido. E ela brinca ali dentro com o eco que ele faz. Inclusive esse eco, esses sons se transformam na trilha sonora. Porém na outra ponta aparece alguém e esse alguém se movimenta e começa a correr na direção dela. Ela, muito que esperta, senta o pé, sai correndo dali, passa por umas casas meio em ruínas e enxerga um cara pelado, parado, olhando pra ela. No dia seguinte ela tá em chamada de vídeo com a amiga, que é a única personagem feminina além dela e de uma policial que passa bem rápido ali pelo filme. E esse cara que tava lá pelado começa a rondar a casa. Ele tem vários machucados pelo corpo, não fala nada e tem o mesmo rosto do proprietário. A polícia chega, tem essa policial mulher que eu comentei e um policial homem, que tem o quê? O rosto também igual ao do proprietário e ao do cara pelado. E a Harper, ela vê aquilo e dá pra ver que ela estranha, assim, mas não comenta nada. Vai ver, é a mesma família, são pessoas muito parecidas, sei lá eu. Bom, ela decide ir até a igreja que tem ali perto e dentro tem uma escultura com duas figuras esculpidas, que depois eu vou comentar melhor sobre. Do lado de fora, ela encontra um garoto com uniforme de colégio que tem o quê? O rosto igual ao dos outros homens, né? A cara do proprietário. E é um guri muito do mal educado. Daí chega o vigário, o padre, sei lá, manda o guri embora, parar de incomodar e adivinha? O cara também tem o mesmo rosto. Aí, só uma observação, o CGI da cara do guri é muito ruim, né? Mas enfim, passa o recado e a gente vai relevar. Tá, a Harper e o padre começam a conversar, ela se abre pra ele, conta o que aconteceu, fala da agressão. E aí o padre diz assim, tá, mas tu não deu chance do teu ex se desculpar. Os homens às vezes agridem, não é certo, mas também não é nenhum pecado capital. Ela fica incrédula com aquilo, nós também, né, gente? Nós também. Levanta, manda ele, ó, vai ti e vaza. Why you drove him to it? I didn't drive him to it. Rolam então umas cenas bem sinistras, mescladas ali daquela estátua que tem dentro da igreja, com um cervo que tá morto no meio da floresta e com o cara pelado se cortando o rosto e enfiando folhas na pele. Enfim, ela vai até o bar tomar alguma coisa porque tá, né, pé da vida, e aí nós temos a confirmação de que sim, todos os homens daquele vilarejo têm o mesmo rosto. Inclusive o policial tá lá e comenta que teve que liberar o cara pelado da delegacia porque não tinha nenhuma acusação contra ele séria, né? E aí, enfim, o cara tá aí livre e fala no maior desdém, na maior insignificância. He was stalking me. What makes you say that? I saw him twice. Twice. A Harper volta pra casa indignada, liga pra amiga e diz, ó, eu vou vazar daqui. E a amiga diz, não, nada disso, tu foi pra ir pra relaxar, pra, né, curtir a tua vida. Fica que eu vou até ti, são 4 horinhas, eu chego. Mas aí, meus amores, a luz cai e começa a piração acelerada. Todos aqueles homens aparecem em volta da casa pra aterrorizar ela. Surge o proprietário que tenta ajudar, mostra que não tem ninguém, mas aí do nada o cara desaparece e aparece quem no lugar? O homem pelado. Nós temos uma cena em câmera lenta bem interessante porque ele assopra aquela florzinha que sai, assim, as coisinhas que eu não sei o que é, no rosto dela. Ela consegue entrar na casa, se tranca e o cara enfia a mão, sabe ali aquelas portinhas por onde passavam as cartas? Ele enfia o braço ali e ela enfia também uma faca no cara, pois ele puxa o bracinho e aí, né, divide em 2 o negócio. E então, quando esses homens vão aparecendo de novo, o gurizinho, o padre, o proprietário,
Todos estão com esse braço rasgado. Ela sai correndo, pega o carro, acaba atropelando sem querer o proprietário, que quebra o tornozelo. Daí ele se levanta, arranca ela de dentro do carro, pega, dá a volta, tenta atropelar ela. Até o cara que parecia ser o mais legal ali, o mais gente boa, se vira contra a mulher. Surge então de novo o cara pelado, só que agora com o rosto tomado por folhas, tal qual um dos lados da escultura que tinha lá na igreja, que seria um ser mitológico chamado Green Man, e é tido como símbolo do renascimento, e aí ele começa o que, de fato, a parir através de uma vulva, realmente. Tal qual a outra imagem que tem na escultura, que é a Sheila na Gig, que também tem essa representatividade, tem essa vulva gigante esculpida nela. E aí pensa que mostra, e mostra mesmo, tá? Só que assim, do homem pelado, sai o guri, o garoto aquele. Do garoto, sai o padre. E do padre, sai o proprietário, só que dessa vez pelas costas. E do proprietário, pela boca, sai o ex-namorado da Harper. Todos eles com o braço cortado no meio e o tornozelo quebrado, que era como ele estava lá no chão quando caiu do apartamento, se jogou, né? E a Harper o encontrou já morto. Ela tá vendo aquilo tudo já numa forma completamente apática, nem parece mais chocada. Pega uma machadinha que tem ali perto e os dois se sentam no sofá e ela pergunta: "O que tu quer de mim?" E ele fala: "O seu amor." Corta pra de manhã com a amiga chegando finalmente, que tá grávida, vendo o carro da Harper batido e a encontrando assim um pouco mais longe, sentada nas escadas, ensanguentada. E aí ela olha pra amiga e abre um sorriso e o filme acaba. Fica aquela dúvida, né? Se aquilo aconteceu ou não aconteceu, se aqueles homens existiam ou não. Alguma coisa aconteceu, porque o carro estava quebrado, ela estava ensanguentada. Então, assim, o filme, ele te mostra que sim, algo rolou. E aí a gente pode pirar nas teorias, né? Porque aqueles homens parindo um ao outro, né? Uma reprodução do patriarcado, todos têm as mesmas marcas, agem da mesma forma, são todos iguais. Até o cara que parecia ser mais bonzinho, que era o proprietário, no final das contas, também era um tirano. A ideia de que a mulher tem que estar sempre disponível, o gurizinho lá na igreja, né? Ah, tu tem que brincar comigo, tu tem que fazer coisa comigo, senão tu é uma, né, vaca, enfim. O outro lá dizia que ia se matar, bateu nela e ainda assim só queria o amor dela, afinal de contas, era isso que ela tinha que dar pra ele. São questões muito literais que são mostradas de forma literal, tipo assim, a reprodução, são todos iguais os homens, mas de uma forma bizarra. Então eu achei uma pegada muito interessante, tem essa questão da mitologia dela lá no início que morde a maçã e aí ela destrói com tudo. Então todo esse caos acontece por causa dela, por culpa dela, né? A culpa da mulher. A mulher que só vê consolo, um apego, um amparo numa outra mulher que é a amiga. Então eu realmente achei bastante interessante a forma como o diretor trouxe essa pauta que já é bastante debatida, né? Precisa seguir sendo debatida, mas enfim, de uma forma bem diferente. O que vocês acharam de Man? Quais as teorias que vocês bolaram aí na cabeça enquanto assistiam? Deixem aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, @morenadosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.